Ô, Diego, é uma situação triste. A gente já viu entregadores apanhando, entregadores sendo ameaçados de morte, entregadores sendo na mira de revólveres, entregadores roubados, tudo por conta exatamente de pessoas que acham que o 13 de maio de 1888 não foi uma mudança no Brasil, mas apenas uma forma de encarar a realidade de uma forma diferente. O que acontece é que a gente vê trabalhadores superexplorados, né, não só por empresas, pelas plataformas, né, que pagam pouco, que entregam pouco, e a gente espera, inclusive, que as discussões que estão em trâmite dentro do governo federal para garantir direitos aos trabalhadores, entregadores e motoristas de aplicativos, né, avance, avance para garantir esses direitos, né? Isso em primeiro lugar. Agora, além da questão dos direitos que estão previstos lá, tem uma questão de tratamento humano, de tratamento de vez, são trabalhadores. Né? E eu digo, mas o doido, eu não estou falando desse caso específico, desse senhor, ou de um caso específico, mas o que a gente tem visto é as pessoas se comportarem como os entregadores fossem servos. Não, me entrega, vem trazer aqui para mim porque eu estou ocupado, mas tipo, levanta a bunda e desce. A menos que a pessoa tenha um problema do tipo, olha, eu sou cadeirante, não consigo descer por algum motivo, estou adoentado por algum motivo desse tipo, né? Não importa, todo o resto não justifica. A pessoa não é seu cérebro. E a pessoa vai deixar uma moto lá para quê? Para ser roubada? As motos são roubadas, ficarem sozinhas. Então, o que acontece? A pessoa não é serva. Olha, existe um contrato, a própria iFood deixa claro, o contrato termina na hora que se entrega na portaria da sua casa, na porta, no portão da sua casa. Ah, mas alguns sobem. Então, porque você, tipo, abusou, né? Caso contrário, vai lá, mexa-se, desce, pega a sua comida. É muito semelhante, Diego, tipo, que a gente vê também em tratamento sobre trabalhadoras empregadas domésticas. Tem muito trabalhador empregada doméstica também que é tratada como serva pelos patrões, exatamente porque o pessoal acha que se sente no direito de pegar um trabalhador pobre e poder fazer o que quiser com ele. Não pode. Não pode, né? Na minha avaliação, as empresas de aplicativo, pessoas que acabam maltratando os entregadores, também deveriam ser excluídas da plataforma, né? Olha, Diego, é claro que essa investigação ela está tentando exatamente mostrar se há um envolvimento. Ele não foi preso, não houve um pedido de prisão preventiva, não há um receio de que ele destrua provas, até porque estamos falando de um fato ocorrido em 2018, não faria sentido algum. Mas o general tem sim que responder. E olha, vamos ser sinceros, a resposta que o general tem que dar não é apenas por uma questão de possível fraude numa licitação que gerou um sobrepreço, mais de 4 milhões, e que foi cancelado. Caso contrário, teria tido um dano grande para o erário público, né? Um caso semelhante. Lembra que na época das vacinas da Covid-19, que houve investigação, a CPI apontou problemas na compra de vacinas, e aí os bolsonaristas disseram, não, mas espera lá, pode ter havido problema, mas a compra acabou depois não se configurando, não se mantendo, houve um cancelamento de compra. Cara, mas do ponto de vista do problema e da corrupção, o que importa é que aconteceu o ato. Né? Se depois ele acabou sendo revertido, é outros 500, mas houve um problema na compra das vacinas e agora pode ter acontecido a mesma coisa na questão da compra de mais de 9 mil coletes. Só que não foi o único problema sob a administração de Braga Neto. Durante a gestão de Braga Neto, em fevereiro, no início da intervenção, nós tivemos postos de controle colocados em comunidades pobres do Rio de Janeiro, ou seja, para os pobres saírem, tinham que ser fotografados, ter o RG verificado, como se fosse um posto de fronteira. A ideia era para pegar gatunos, pegar ladrões. Ué, então bota também na Zona Sul do Rio, ué. Bota lá em Leblon, bota em Ipanema. Vai pegar muita gente de crime de colarinho branco, vai pegar muita gente que sonega imposto também, bota lá. Né? Então, o que aconteceu? Criou-se uma postos de controle para controlar pobre preto no Rio de Janeiro. Depois, o que aconteceu em março? Executaram Marielle Franco. Estou querendo dizer que foi o Exército? Claro que não. Mas o Exército que prometeu sensação de segurança para a população entregou a morte de Marielle Franco. E depois tivemos um rosário de crimes cometidos, inclusive sobre o Exército, com participação de militares no rescaldo da intervenção. Enfim, foi o caos. Então, tudo isso aconteceu, Diego. O que eu estou falando? Tudo isso, olha, denúncias de suspeita de fraude, é, pobres maltratados, assassinato de Marielle sob a gestão de Braga Neto. E Braga Neto fala agora o quê? Olha,
está acontecendo tudo isso porque tem risco de eu virar prefeito, de eu me candidatar para a prefeitura. Não, está acontecendo tudo isso porque ele foi o gestor de uma intervenção péssima, malfadada, cheia de problemas. E aí o eleitor do Rio, quando for escolher o seu candidato, né, tem sim que saber tudo sobre ele, inclusive sobre sobre essa gestão complicada do que foi a intervenção. Lembrando que ele tem um salário de R$ 26 mil no PL, né? A Carla e o Leonardo Martins, a Carla Araújo e o Leonardo Martins trazem isso no UOL também. É outro que tem um salário bom, né, para os padrões brasileiros lá do Partido Liberal. Dá para comprar muito a graxa para a botina. Olha, é um dinheiro. Ele, a Michele Bolsonaro, Jair Bolsonaro, todos eles estão recebendo com o nosso salário, com os nossos impostos, estão recebendo seus ganhos, seus salários. É justo, eles fazem parte do partido político tem estrutura, tudo isso mais está lá. Mas agora que o Braga Neto é um homem da política, né, tipo, desde que entrou no governo Jair Bolsonaro, né, digamos, eu diria mais, desde a época da intervenção militar, ele já era um homem da política, porque era um cargo político que ele estava exercendo, né? Ele não pode dizer não para essas investigações, ele tem que responder: sim, senhor, estou à disposição, vou dar todas as minhas informações bancárias, telefônicas, telemáticas, tudo, porque eu não tenho nada a dever. Então era isso que ele devia estar falando agora, e não falando que está se fazendo isso por A ou por B, ou por perseguição, ou qualquer coisa nesse sentido. Olha, Diego, eu não, eu longe de mim ser sommelier da fé alheia, não estou entrando na fé da ex-primeira-dama, só que há um equívoco grande aí. A ex-primeira-dama, ela não está tá no meio de uma investigação porque ela abraçou Jesus Cristo, não porque ela segue Jesus Cristo, não por causa dos ensinamentos da Bíblia. Ninguém tá investigando Michele Bolsonaro por conta disso, né? Tá se investigando Michele Bolsonaro e ela tá no meio de uma discussão. Por quê? Porque a família dela, porque o marido e tal, e ela pode estar sabendo de tudo isso também, tem surrupiado joias que pertencem ao patrimônio público e destinado para o próprio bolso, que tenha ele a saiba talvez da onde era o dinheiro que Mauro Cid sacava, de onde que ele sacava esse dinheiro e pagava as contas dela enquanto ela era primeira-dama. Da onde veio esse dinheiro? Bolsonaro disse que é do salário dele. É mesmo? Então prova. Né? Vamos ver. É justo esse pedido. Né? Então ela está sendo investigada, na verdade, por conta de maltrato com a coisa pública. E não tem nada a ver com a palavra de Deus no meio. Não arrastem Deus por meio. Mas aí que tá, Diego. A família Bolsonaro está fazendo isso como tática, porque depois o Jair postou nas redes sociais também, falou de Deus, né? Rezem por mim, toda aquela coisa tentando bombar a ideia de perseguição. Só que é uma coisa doida, porque dá até um ciricutico, porque eles não estão sendo perseguidos, como eu falei, porque estão seguindo as sagradas escrituras de alguma religião. Eles estão sendo investigados por terem cometido, ao que tudo indica, crimes contra o país, contra a coisa pública e tudo isso mais. Só que elas estão tentando fazer confundir uma coisa com outra. Estão tentando fazer confundir de que ela está sendo perseguida pela religião e não está. Não tem nada a ver com a coisa de Deus, tem a ver com a lei dos homens e das mulheres. E aí, ela que responda a isso, né? Só que é uma tática, Diego. Com isso eles querem se manter em alta junto ao público, com aquela trincheira de um público mais fiel que está com eles, um público mais religioso. Só que o público religioso também não é burro, sabe? Em algum momento eles vão olhar para isso e falar assim: pera lá, tá usando o nome de Deus em vão. Verdade, né? E voltar a frequentar cultos, né? Principalmente o ex-presidente que até desde depois das eleições tinha parado de frequentar, parece que voltou, né, a pegar esse hábito agora de frequentar Ela igrejas. a ex-primeira-dama é uma pessoa religiosa, a gente tem que respeitar a religião dela, né? Assim como a gente também exige que seja respeitados todas as religiões do Brasil, as religiões de matriz africana, tudo tem que ser respeitado, inclusive a religião, a crença da ex-primeira-dama e tudo isso mais. A questão que está sendo colocada aqui, o pessoal fala: mas você está falando da minha fé, da fé dela. Não, não estamos. Nós estamos falando, na verdade, quem trouxe a que misturou fé com política foi ela. Não foi os analistas políticos, né? A gente só está relatando o que está acontecendo. Foi ela que resolveu misturar fé com política no começo das coisas. Diego, a gente tem visto bastante casos como esse, né, nos últimos tempos, que pessoas que são
seguidores ou fãs do presidente Lula simplesmente atacando aqueles que fazem críticas. Isso, na verdade, é um erro. Isso é. Eu vou ser, inclusive, atacado por conta disso. Tipo, ninguém discorda que eu sou uma pessoa à esquerda no espectro político. E quando eu faço críticas ao governo Lula, que é um governo mais à esquerda no espectro político, eu recebo críticas. Mas o engraçado é o tipo da crítica. A crítica, ela precisa ser aceita e ela faz parte da sociedade. Então, quando você tem alguma coisa contra, né, aquilo que eu falei, então argumente, coloque argumentos, né? Fala, olha, ou no caso do Gregório, por exemplo, olha, o Gregório está defendendo e está fazendo uma campanha, tem sido um dos nomes mais fortes para que Lula se atente na hora de escolher um próximo nome para substituir a ministra Rosa Weber no Supremo, que se aposenta agora no final do mês, que escolha uma mulher e negra, uma jurista mulher e negra, né, juíza, procuradora, advogada, que seja para defensora para a vaga no Supremo. E o que acontece é que ele tem sido muito criticado. E aí a crítica que acontece não são críticas do tipo, olha, Gregório discorda, porque tem um momento de governabilidade, que aqui ele precisa pensar em A, B ou C, ou não, discordo, você tem que pensar na tal. Não, as críticas ao Gregório têm sido do tipo pessoais, o chamado ad hominem, sabe? É contra ele. Ah, não, você recebe dinheiro e mama nas tetas de não sei quem lá. Sabe aquela coisa mimimi de sempre, né? Ah, não, você, na verdade, é um reaça enrustido, babá. Falei, gente, sabe, tipo, menos quinta série. Todas as pessoas, no espectro político da direita e da esquerda, ainda mais figuras públicas, né, elas são passíveis de críticas, mas as críticas têm que ser feitas ao argumento em que as pessoas estão fazendo. Eu concordo com o que o Gregório está defendendo. Eu acho que sim, o governo já passou do momento de se colocar, de indicar uma mulher negra para o Supremo. E ainda vai, tem duas mulheres só, uma vai se aposentar, jura que vai meter um marmanjo com uma cueca lá? Eu já falei isso várias vezes aqui, né? Só que aí o que acontece? Aí o pessoal vai e ataca a pessoa. Né? Isso acontece no lulismo extremo, isso acontece no bolsonarismo extremo, ataca-se a pessoa e não o argumento. E não é atacar o argumento, é criticar o argumento com sabedoria, com discussão. É isso que a gente perdeu, o Diego. A ultrapolarização, né? Essa coisa não é polarização. Polarização faz parte da sociedade, a sociedade se organiza em polos, sempre foi assim. Mas a ultrapolarização, que faz com que a pessoa que pense diferente passe a ser encarada como inimigo, é um câncer na sociedade. A pessoa que pensa diferente, ela é simplesmente uma pessoa que pensa diferente. Ela não é um inimigo, ela não pode, e não deve, e não merece ser exterminado da face da terra. O pensamento dela não merece ser exterminado simplesmente porque é diferente do meu. Os pensamentos que não podem acontecer são pensamentos que pedem o extermínio de outra pessoa. São pensamentos intolerantes. Agora, as pessoas começam a ver numa sociedade ultrapolarizada como a nossa, a divergência como intolerância. Isso é um erro, galera. A divergência não é intolerância. A divergência é do tipo, olha, eu acho que tem que ter uma mulher negra no Supremo, eu não acho. Discuta-se a partir daí. Não é assim, olha, eu acho que tem que ter uma mulher negra no Supremo. Cala a tua boca, você não merece falar. Vocês estão percebendo a diferença? Existe uma diferença. É diferente de falar, olha, eu acho que pessoas negras não merecem existir e viver. Esse discurso tem que ser punido. Por quê? Porque esse discurso é o discurso do ódio que quer erradicar o outro, erradicar a pessoa com a qual eu não me reconheço. Agora, tirando esse discurso em que você quer erradicar o outro, erradicar a diferença, todos os outros têm que ser abraçados e têm que se levar à discussão. Ah, isso é ser isentão. Não, isso é ser civilizado. E a gente era civilizado, e a gente pode voltar a ser civilizado. Basta cada um pensar bem e, na hora de fazer uma crítica, critique, traga argumentos, traga discussão, participe, porque a partir daí a gente tem a construção de uma sociedade melhor. Olha, Diego, o que a gente tem visto nos últimos anos, o PSDB foi um dos partidos mais importantes do país, né? O PSDB governou o país com Fernando Henrique Cardoso durante 2 mandatos. Ele esteve no segundo turno, né, em vários outros, com o Lula 2 vezes, com a Dilma também 2 vezes, né? Então é um partido que governou estados importantes. O estado de São Paulo foi governado por muito tempo, tanto é que chamava-se São Paulo de Tucanistão, dada a quantidade de tempo em que o PSDB governou por aqui, e em tantos outros estados importantes do país.
E aí a gente começou a ver pós-impeachment, depois que o PSDB, inclusive, se abraçou, não o PSDB inteiro, tem uma parte do PSDB que sempre foi crítico a esse jeito, mas tem uma parte do PSDB abraçou o impeachment a todo custo. Depois, uma parte do PSDB, com a chegada de Jair Bolsonaro no poder, também abraçou o próprio Bolsonaro, gerando ojeriza na ala democrata do partido. Né? Então, e o partido começou a se fragmentar em público, né? Começou a perder força, perder prestígio. Em 2018, na época, o governador Geraldo Alckmin, ele hoje vice-presidente, ele não foi para o segundo turno. Em 2022 não houve nem candidato do PSDB, houve uma briga, né, entre João Dória, Eduardo Leite, né, participação inclusive do Aécio Neves no meio, acabou não tendo um candidato. Né? João Dória não saiu para nada, né, renunciou e não saiu para nada. O Eduardo Leite voltou a se candidatar ao governo do Rio Grande do Sul e venceu. Né? Então você vai ver o PSDB se fragmentando em público. Né? É triste, porque foi um partido importante. É um partido com história, né? É um partido, né? Que tinha. Você pode discordar do PSDB, mas ele tinha um programa, tinha um processo, tudo isso mais, né? Então, não dá nem para você dizer que hoje o PSDB ainda é o partido da social-democracia. E eu não estou só falando isso. Figuras históricas do PSDB já não veem o PSDB dessa forma, né? O próprio Geraldo Alckmin sai, vai para o PSB, entre outros nomes. Então, a gente está vendo mais um capítulo dessa fragmentação pública, dessa derrocada pública do PSDB, o que é triste, porque é um partido, e foi um partido muito importante para o país, né? E aí a gente vê partido, né, com organicidade, né? Infelizmente, Diego, só que ele também não é o único, né? O Brasil ele vive, em muitos sentidos, uma crise partidária, né? E aí essa crise partidária não vai ser resolvida com reformas eleitorais, né? A gente precisa ter menos partidos políticos no Brasil e partidos políticos mais fortes. É claro que a redução constante, as regras, né, que vão exigindo mais os partidos, podem fazer com que no final a gente tenha um menor número de partidos, um menor número de agremiações representadas no Congresso. Mas o sistema partidário brasileiro, ele é bastante disfuncional, assim, do jeito que ele é hoje, machista, branco, hétero, né, clube do bolinha, podemos dizer assim. Falando nisso, Sakamoto, a tua coluna hoje destaca um caso que eu quero aqui mostrar agora. Quero que você nos traga detalhes. Uma fazenda de condenado pela chacina de Unai, que é palco de trabalho escravo. Conta mais pra gente. Então, Diego, é um caso. Bem, vamos lembrar primeiro a todos e todas o que foi a chacina de Unai, né? No dia 28 de janeiro de 2004, 3 auditores fiscais do trabalho e um motorista do Ministério do Trabalho e Emprego foram emboscados e mortos na região noroeste de Minas, não muito longe de Unai, né? Ao fazer uma fiscalização de rotina. Né? Depois de 6 meses, a Polícia Federal apontou os irmãos Antero e Norberto Mânica, grandes produtores rurais daquela região, mas também de Goiás, né, como mandantes do crime e uma série de pessoas como responsáveis. Ficou indo e vindo, muitas pessoas, e eles nunca de irem para a cadeia. O Antero chegou a ser, nesse meio tempo, eleito prefeito de Unai, né, com mais de eleito e reeleito, né? Inclusive, acho que na eleição ele teve mais de 70% dos votos, né, numa das eleições, depois de ter cometido o crime, apontado como mandante, foi eleito, reeleito, foi condecorado. E aí, no final, ele foi condenado em 2015 a 100 anos de prisão e teve o julgamento anulado. Daí foi condenado no ano passado a 64 anos de prisão, mas está respondendo em liberdade. No ano passado, inclusive, enquanto ele respondia em liberdade, ele gravou um vídeo pedindo voto para Jair Bolsonaro. E aí o que acontece é que o governo, o Ministério do Trabalho, Emprego, o Ministério Público do Trabalho, Polícia Federal, Rodoviária Federal, Defensoria Pública da União fizeram a grande Operação Resgate 3, né, ao longo do mês de agosto, 532 libertações, 22 estados, no Distrito Federal. Acho que vocês viram aqui, a gente comentou aqui. Desses 532, 84 estavam na Fazenda São Paulo, que fica em Goiás. Né? A Fazenda São Paulo, ela é gerida, e os trabalhadores estavam sob a responsabilidade, né, de Marcos Rogério Boschini, né, que é um empresário rural. Só que o que acontece? O Marcos Rogério Boschini, ele é genro de Antério Mânica. E a fazenda onde os trabalhadores foram resgatados era uma fazenda que se cultivava cebola, que é uma fazenda
do Antero Manic e dos filhos, que aí houve um contrato de parceria, e aí quem geria essa fazenda era o Boschini. No final das contas, a responsabilidade legal foi do Boschini, né, para pagamento dos salários, para indenização por um termo de ajustamento com o Ministério Público, foi tudo pago e os trabalhadores foram resgatados. Agora, contudo, o caso, na verdade, chamou muita atenção, Diego, exatamente porque ele, o dono da fazenda e parceiro desse empregador, era ninguém mais, ninguém menos o Antério Mânica, que por conta da condenação dele no caso de Unai, foi criado no dia 28 de janeiro de todo ano e é celebrado nesse dia 28 de janeiro o Dia Nacional de Combate ao Trabalho Escravo. Então, a pessoa que levou a criação do Dia Nacional de Combate ao Trabalho Escravo acaba envolvida, né, num caso de trabalho escravo. Qual